Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições e tentando manter aqui uma certa regularidade de vídeos, né? Hoje eu quero falar de uma coisa bastante interessante que acontece aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Com os críticos da homeopatia, os divulgadores científicos, né? Vocês sabem de que dos que eu estou falando, né? Daqueles de quem eu estou me referindo. E é muito interessante porque hoje eu me recordei bastante disso, porque uma mãe, né, que eu atendo, uma família, né, que eu atendo no nosso plano de saúde homeopático, né, onde eu atendo as intercorrências agudas, eu atendo várias famílias e essa mãe dessa família que eu atendo postou, né, marcou a gente lá no Store, falando do caso da filha dela, da semana passada que eu atendi, que ela estava com impetigo, né, aquelas lesões assim, que vão formando úlceras, né, pequenas assim, e tomou bastante aqui o lado direito, né, aqui do abdômen aqui da menina, e eu falei, olha, dê só uma dose aqui desse medicamento, né, só 5 gotas, e aí você vai me passando todo dia como que ela tá, para a gente ver se a medicação está correta, para a gente ver se a medicação está gerando resultado, e é isso, né. E bom, ela deu apenas uma única dose, como eu indiquei, e não foi necessário outras doses, né. A partir da primeira dose, a melhora começou a aparecer e não parou mais. Tanto que hoje, né, depois aí mais ou menos de uma semana da medicação, as lesões chegaram num ponto que nunca tinham chegado antes, com o uso de corticoide, né, pomada com corticoide, com o uso de antibiótico, e chegaram num grau de melhora que não havia, né, não havia acontecido com as medicações alopáticas. Bom, foi isso. Por que que eu falo que é interessante? Por que que isso me recorda muito esses os ditos, né, divulgadores científicos, aqueles que sempre estão ali falando mal, contando mentiras, meias verdades, criando aqueles fantoches, né, para bater na homeopatia. Por que que eu falo que isso me recorda, né? Porque é muito interessante, busquem os vídeos aqui famosos desse pessoal aqui no YouTube, né, falando, contando mentiras sobre a homeopatia, mostrando o quanto eles não fazem ideia, nunca estudaram a fundo o tema. Busquem esses vídeos e vejam os comentários. É muito importante que vocês façam isso para que vocês entendam do que eu estou falando, para que vocês possam ver por si mesmos a maluquice desse pessoal. Eles realmente fazem esses vídeos e o que que é muito comum acontecer, principalmente aqui no YouTube, no Instagram também acontece, mas aqui no YouTube é em grande volume. Como esses vídeos são muito bem produzidos, eles fazem muito sucesso. Quando a gente vai no campo dos comentários, a gente vê milhares de pessoas, né, famílias, mães, principalmente, pais também, falando dos seus, né, relatando as suas experiências com o tratamento homeopático e falando, né, olha, foi a única coisa que resolveu a asma que meu filho tinha, foi a única coisa que resolveu o refluxo do meu filho, foi a única coisa que resolveu esse problema crônico. Meu filho sempre tratou os problemas agudos, as infecções com homeopatia, sempre resolveram muito rapidamente, muito bem. Os mais diversos testemunhos, os mais diversos comentários. E uma coisa muito interessante que ou às vezes o próprio divulgador científico comenta, ou os seguidores deles comentam, ou a galera dessa turma, né, desse pensamento, o que que eles sempre fazem? Olha, mãe, eles vão lá e comentam, né? Olha, mãe, olha, pai, me desculpem, mas vocês estão errados. A homeopatia não pode funcionar. Sendo assim, vocês estão com uma confusão na cabeça de vocês. Isso daí que vocês estão vendo é o que a gente chama de efeito placebo.
ou então é só o caminho natural da doença, que já iria acontecer por si mesmo naturalmente, e uma regressão, né, do problema, sem nenhum tipo de atuação do tal tratamento homeopático, porque a homeopatia não funciona. Você vê aos montes essas pessoas comentando isso e falando isso para as famílias, que, pasmem, né? Famílias essas, como as que eu atendo na nossa assinatura do plano de saúde homeopático, que é só para casos agudos, né? Famílias essas que escolheram livremente este caminho, não porque era o único, ou porque era o mais barato, ou porque simplesmente elas têm uma ideologia na cabeça, mas porque é o caminho que elas obtiveram resultados. Imaginem só, hoje boa parte das pessoas, não boa parte, mas uma boa, né, as pessoas que estão aqui no YouTube, que comentam, que veem esses vídeos, boa parte delas possuem, por exemplo, um plano de saúde, né, um convênio, que geralmente possibilita que eles sempre tenham ali à mão consulta com um pediatra ou com outras especialidades, ou que possam ir no PS, né, no pronto atendimento, possam fazer exames, e mesmo assim, essas pessoas escolhem pelo caminho do tratamento homeopático. As pessoas que eu atendo, essa mãe, né, que postou lá o story, aliás, ela é médica também, mas essas famílias, né, tem um outro caso de uma outra família também que eu atendo, tem acho que 5 filhos, que também ah, está no. Eu já atendi alguns dos filhos dela para tratamento de problemas crônicos e agora acompanho para essas questões de intercorrências agudas. Essas famílias que buscam o meu atendimento, que buscam esse meu acompanhamento, elas têm convênio, elas têm acesso aos profissionais da medicina tradicional, da medicina convencional, da medicina alopática, de pediatras e prontos atendimentos, mas, poxa, elas têm aquilo que é o melhor, que é o que é baseado nas evidências, amparado eles têm aquela tal da medicina amparada nas evidências científicas, e mesmo assim eles escolhem algo que simplesmente não tem capacidade de funcionar. Vejam só a maluquice desse pessoal, né? A alucinação desse pessoal. Ou seja, olha, eu sei que você, mesmo tendo já tentado tudo quanto é tipo de antibiótico, de corticoide, de tratamentos para a asma do seu filho, para a dermatite, aqui para o caso, né, do impetigo. Eu sei que você já fez tudo isso, que você já teve contato com toda a gama de tratamentos alopáticos e tudo mais. E eu sei que você agora escolheu esse outro caminho da homeopatia, mas você está errado. Você está seguindo o caminho errado. E o que você está vendo de melhora não tem a ver com homeopatia, tem a ver com o transcorrer normal da vida, o transcorrer normal da doença. O seu filho já ia melhorar mesmo. Ou seja, peraí, eu tentei tudo aqui antes. Os pacientes aqui no Brasil que vêm, né, que vão para um homeopata, eles, na sua grande maioria, eles já tentaram as outras coisas. Eles estão de saco cheio dos tratamentos alopáticos. Eles estão de saco cheio do médico fazer uma breve avaliação e passar sempre as mesmíssimas coisas, né, para as crianças, né? O tal do Predsim, o salbutamol, né? Sempre as mesmas coisas, né? Os mesmos antibióticos e por aí vai. As famílias estão cansadas. É por isso que elas buscam outro caminho e permanecem neste caminho, porque elas veem resultados. Ou seja, mas
quem sabe o que é melhor para essas crianças, o que é melhor para essas famílias, é alguém que nunca nem cuidou de crianças, é alguém que está lá enfurnado dentro de uma faculdade ou aqui no YouTube dentro de uma bolha, e é essa pessoa que no fundo sabe o que é que acontece com a saúde do seu filho. Não é maravilhoso? É ele quem manja, né? É ele quem sabe o que de fato funciona para o seu filho, não você que está ouvindo, né? Que está cuidando dele dia e noite, né? Talvez esse pessoal nem saiba o que é acordar de noite com uma criança doente e, né, não sabe às vezes o que é ficar ali atendendo uma criança, né, cuidando de uma criança que precisa usar antibiótico, né? Precisa usar corticoide. Mas eles sabem que isso daí, esse caminho que você está seguindo aí, que é mais natural, que quando bem aplicado é mais efetivo, que quando bem aplicado é mais resolutivo, melhora a saúde geral do seu filho. No fundo, quem sabe é ele, e não você, pai e mãe. Não é engraçado isso? É como eu falo, é realmente uma alucinação. É, são pessoas que parecem realmente que vivem num outro planeta, que vivem com esquizofrenia. Porque, poxa, peraí, eu posso escolher, né? E eu estou escolhendo o caminho que eu vejo que me dá mais resultado e melhora a saúde da minha família. E mesmo assim, eu estou errado. Eu estou fazendo uma burrice, eu estou com uma confusão na minha cabeça, eu estou vendo coisas, sendo que eu já testei várias e várias e várias vezes esse caminho convencional e vi que o melhor está aqui e escolho em seguir esse aqui. Percebam, né, pessoal? Parece uma piada, mas não é. Podem ir lá ver, que vocês vão ver vários e vários casos desses, várias pessoas comentarem exatamente isso que eu estou contando para vocês, nesses comentários de pessoas leigas, pessoas comuns, como nós pessoas que só querem o melhor para sua família, o melhor para a saúde dos seus filhos. Mas é como eu falei, esse pessoal vive realmente dentro de uma bolha e totalmente fora da realidade. Compartilhem o vídeo aí, tá? Deixem um comentário, a sua curtida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.